Fala galera, no vídeo de hoje eu vou estar fazendo o meu top 10 Omnitrix favoritos. Lembrando que aqui vai ter tanto Omnitrix que são apenas bonitos esteticamente, quanto Omnitrix que são muito fortes, entendeu? E também vão ter em ordem aleatória, tá? Então bora pro vídeo, galera. O primeiro é o Ultimatrix. No caso, o 10º colocado, né? E, basicamente, o Ultimatrix, que é esse daqui, ó. Ele consegue fazer os aliens ficarem supremos, galera. Que o conceito de aliens supremos é que, basicamente, os aliens evoluem 1 bilhão de anos no pior cenário possível. E aí, eles vão ficar, pela teoria da evolução, mais fortes, né? E basicamente é isso. O Ultimatrix tem esse negócio aí, tem um núcleo instável, porque ele era um projeto que foi tipo banido assim do Azimuth, ficou trancado lá num canto, mas aí o Albedo foi e pegou. E conseguiu terminar o Ultimatrix e colocar a função evolutiva. No final não, né? Em Omniverse a gente vê que a função evolutiva é bem utilizada novamente. Enfim, bora pro 9º lugar. O 9º lugar, galera, é o Omnitrix recalibrado. O Omnitrix recalibrado, ele basicamente é um Omnitrix que ele é o Omnitrix clássico, só que melhorado, entendeu? Então ele tem aliens novos, aliens que tem alguns aliens que basicamente são os mesmos aliens do clássico, só que tipo uma fusão, tipo Chama e o Cipó Selvagem. Se você meio que mistura eles, você consegue fazer um alien muito parecido com o Fogo Fato. Então, ele tem aliens assim diferentes. E também ele é um Omnitrix que, na minha opinião, é bem mais forte que o Omnitrix protótipo, né? Por conter aliens como o Alien X, o próprio Fogo Fato mesmo, que são aliens muito fortes. O Fogo Fato, cara, ele tem uma força absurda. Ele é um dos aliens mais fortes em força física. Por mais que pareça que não, ele já conseguiu escapar da nulidade, mano. Então ele é um Omnitrix assim com os aliens muito fortes. Então bora pro 8º lugar. No 8º lugar, galera, fica o Omnitrix do Ben 23. O Omnitrix do Ben 23 é de uma dimensão paralela, tá? Onde o Ben, quando ele recebe os 10 aliens, ao invés os 10 aliens não, quando ele recebe o Omnitrix, ao invés de ter 10 aliens, ele ganha 23 aliens. E são tanto aliens do clássico, quanto aliens assim, sabe? Tipo, aliens que são adicionados depois no próprio clássico, ou até aliens de outras séries, entendeu? Como aliens de Omniverse, por exemplo. Mas, enfim, esse é o Omnitrix. Eu achei ele bem daorinha. Tem uns aliens, né? Mas assim, eu acho que desse daí ele só perde pro Omnitrix clássico. Porque, cara, ele é um Omnitrix clássico, só que um pouquinho mais forte. Por conter aliens mais poderosos. Mas de funcionamento assim, ele deve ter aqueles erros assim bizarros do Omnitrix clássico. Bora pro 7º lugar. Em 7º lugar, galera, ficou o Omnitrix clássico, que é o mais fraco. Por mais dele ser o mais fraco, ele é um dos que eu acho assim mais bonitos, ele é um dos que eu acho mais da hora, entendeu? E aí, ó, como você pode ver, ele tem um design bem, acho que é um dos mais assim difíceis de você fazer assim na vida real, sabe? E é um dos que mais você bate o olho e fala, nossa, isso daqui é realmente algo alienígena. Ele e Ultimatrix eu acho que é o que passa mais essa ideia, sabe? E ele é um Omnitrix muito básico por conter muito bug e também conter só alguns aliens assim que são muito fortes, entendeu? Mas tem alguns aliens nele que, tipo, não são do mesmo nível que dos outros aliens, entendeu? De outras obras. Mas é basicamente isso.
E bora pro sexto. Em sexto lugar, galera, fica o Omnitrix do Albedo. Bom, esse Omnitrix aí que tá aparecendo, ele não é bem um Omnitrix assim, porque até onde eu sei, dos vídeos que eu vi, porque eu ainda não cheguei ao Omniverse, eu só vejo vídeos sobre ele e tal, porque eu ainda tô em Supremacia. Enfim, até onde eu vi, basicamente o Albedo, ele consegue se transformar nos aliens naturalmente, sem precisar de Omnitrix, entendeu? Só o corpo dele já faz isso. Eu não sei como, mas ele consegue. E, basicamente, esse daí não é um Omnitrix exatamente. Ele só basicamente estabiliza as transformações. Mas se a gente for contar ele como Omnitrix, porque ele tem um design muito próximo, ele seria, ou melhor, ele é, né, um Omnitrix que consegue transformar o Albedo em aliens evoluídos, tá? Lembrando que os aliens evoluídos têm poderes diferentes, alguns dos aliens evoluídos do Ultimatrix. E é basicamente só isso mesmo. Bora pro quinto lugar. O quinto lugar, galera, fica com o Omnitrix do bem irado. O Omnitrix do bem irado é de uma dimensão onde o bem, eu acho que ele é tipo do mal, assim. Tem um negócio mais agressivo, os aliens dele. E os aliens dele tem uns espinhos assim, entendeu? Inclusive, uma das versões que eu mais acho bonita do gigante é a versão desse daí, entendeu? Desse Omnitrix. Inclusive, eu vou postar um vídeo dos melhores designs do gigante, entre outros aliens. Inclusive, acho que eu vou gravar depois desse daqui, mas eu vou postar só no dia que der, né? Acho que eu vou postar na quarta. Enfim, esse Omnitrix, ele é um Omnitrix definitivo, né? O que faz com que ele não tenha tantas falhas e bugs assim. Por mais que ele tenha, entendeu? Porque mesmo o Omnitrix sendo produzido pelo Azimuth, que é o cara mais inteligente assim das galáxias, ele ainda não é tipo um Deus, entendeu? Então ele consegue errar algumas vezes. Logo, o Omnitrix tem alguns bugs, normal, entendeu? Mas tem bem menos. E é basicamente isso daí. Em terceiro lugar, galera, fica o Omnitrix definitivo. O Omnitrix definitivo, ele é basicamente um Omnitrix completo, entendeu? Mas é a mesma coisa que eu disse do Omnitrix do bem dado. Ele ainda tem alguns bugs e ele funciona normalmente. É basicamente um Omnitrix clássico, só que sem tantos erros e com aliens bem mais fortes. Por mais que ele não tenha função evolutiva, os aliens dele, ele tem aliens muito poderosos como o Atômico e outros aliens também, como o Podrão. E é basicamente isso, galera. É um dos Omnitrix mais fortes. Bora pro segundo lugar. O segundo lugar, galera, é o Zumbitrix. O Zumbitrix, ele é, ele é um Omnitrix de uma dimensão paralela também, assim como o Omnitrix do Bem Irado e do Bem 23. E por ser de uma dimensão paralela, esse bem é completamente diferente do bem original. Enfim, esse bem, ele é um zumbi, por isso que o nome do Omnitrix dele é Zumbitrix. E ele basicamente, tirando os aliens do sistema Nur, que são os aliens que são o Ben Múmia, o Lobisbane, acho que o Fantasmático também, e também aquele alien lá, que é o Dr. Victor, eu esqueci o nome dele agora. Enfim, tirando esses aliens aí, todos os aliens dele ficam com um sistema. Com um sistema não, com um jeito assim, zumbificado, entendeu? Só que ainda assim são aliens ápice da espécie. Porque eles só estão meio que doentes, assim como os aliens gripados de Ben 10 clássico. Eles só estão doentes, mas eles ainda assim são os aliens ápices, entendeu? E, cara, se você quer ver um dos aliens mais bonitos da história de Ben 10, na minha opinião, pesquisa no Google. É Gigante do Zumbitrix. Mano, é muito bonito. Enfim, bora pro segundo lugar. Ou segundo não, acho que é o primeiro, né? Enfim, galera. Em primeiríssimo lugar é o Omnitrix Pots Altier. Ele é de um jogo
onde tinha um negócio lá. E o Omnitrix pode usar o Tier, galera. Ele é basicamente o Omnitrix, o Ultimatrix, né? Falei errado. Só que bufado e todos os aliens dele ficam mais fortes. Ele é um Omnitrix que eu acho mais bonitos. Tem um design mais da hora. E é basicamente isso. Se você gostou do vídeo, dá like, se inscreve no canal. Fortalece aí também comentando o que você achou, né? E é isso, galera. Falou!